Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Glória a Deus, glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo. Mais uma transmissão da Superintendência da Juventude. Estamos aí, nosso pastor, superintendente, é o pastor Adriano Licidônio, nosso pastor presidente, o pastor Humberto Schmidt Vieira, e nós estamos aí em mais uma transmissão da nossa juventude, mais uma live abençoada. E hoje nós temos um tema para trazer para os irmãos, que é algo muito interessante, e eu acredito que vai ser, sim, para a sua edificação, né? Esse tema que a juventude da área gaúcha preparou é algo que vai tocar seu coração. Mas antes de eu apresentar as irmãs que estão aqui do nosso lado e também o nosso tema, eu quero te convidar. Você vai pegar nesse momento, você vai clicar no botão de compartilhar, vai selecionar aí no mínimo uns 5 contatos aí do seu WhatsApp, vai compartilhar o link e vai deixar o like. Fazendo assim, você vai ajudar a alcançar mais pessoas. Quantos será que não precisam ouvir
a poderosa semente do reino de Deus, que é a palavra. E nessa noite está aqui comigo a jovem irmã Juliane. Paz, Senhor, irmã Juliane. Paz do Senhor. Também a nossa secretária da Juventude, irmã Luana. Paz, Senhor, irmã Luana. Senhor. Glória a Deus. Para quem não me conhece, sou o líder da Juventude, irmão Nicolas Yuri, e nós estamos aqui com um tema muito especial. Qual que é o nosso tema, irmã Juliane? O nosso tema é deserto, carne e o inimigo. Cenário perfeito para uma grande vitória ou derrota. Meu Deus, só pelo tema nós já temos aí, né, um respaldo do que nós queremos trazer. E qual que é o versículo base deste tema, irmã Juliane? Onde é que ele se encontra? Mateus, capítulo 4 e versículo 1, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu Deus. Irmãos, nós estávamos reunidos com a juventude e começamos a estudar referente ao tema, né, irmãs? E Deus falou algo ao nosso coração. Quando nós sentimos de trazer isso, foi algo muito forte, pois falou com a nossa juventude referente a este tema. Por quê? Porque nós temos um cenário perfeito, como foi apresentado, para ter uma grande vitória, irmã Luana, ou uma grande derrota. Então, a gente vê neste versículo aqui algo acontecendo. O Espírito de Deus levando Jesus ao deserto para ser tentado ao diabo. Né, irmã Juliane? Glória a Deus. E o que nós podemos entender como deserto, minhas irmãs? O que seria um deserto aqui no contexto do nosso tema? Né, uma situação, uma prova, né? Que mais? Uma adversidade. Então, nós entendemos que nesse tema que a gente está trazendo, nós queremos falar sobre isso, sobre 3 aspectos importantes, onde nós temos a situação, que seria o deserto, nós temos a nossa carne, que seria, né, o ponto central das nossas decisões, e também nós teríamos o nosso adversário. E juntando tudo isso, então, forma-se um cenário perfeito para grande vitória ou grande derrota. Irmã Luana, quando nós analisamos a palavra de Deus, nós ficamos muito alegres porque nós vemos respaldos bíblicos, né? Nós vemos o Espírito Santo de Deus nos conduzir a este tema. Então veja, meus irmãos, é interessante nós ressaltarmos isto, que Deus nos leva ao deserto para nos preparar. Sim, é verdade. Por causa que tem um propósito no meio desse deserto, né, irmão Nicolas? Né? Não temos ali, não, mas um preparo, né, que Deus tem nas nossas vidas. Então, muitas vezes a gente passa por desertos que a gente não quer passar e não entende muitas vezes. E muitas vezes estamos ali e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Meu Deus. Então, nós temos certeza que no meio do deserto nós não estamos só, Deus está ali conosco. Aleluia. Né? Glórias a Deus. Então veja, né? Olha a situação que Jesus se encontra agora. Antes de começar, né, a sua caminhada ministerial, antes de iniciar, né, a obra que ele tinha para fazer, primeiro Deus leva ele para um deserto. Leva ele talvez para um lugar que ele nem queria estar, mas Deus leva. Né? E agora a Bíblia diz que apresenta-se então o adversário. E tendo em vista isto, nós conseguimos ver pela palavra de Deus o quanto o nosso inimigo ele vai ativando aquilo que agrada a nossa carne. Então, pela palavra de Deus, né, seguindo os versículos, nós conseguimos entender isto. O Espírito de Deus ele leva, né, para este lugar para preparar, né, para dar instrução, para forjar, para aperfeiçoar. Então Deus leva ao deserto. Então tem momentos da nossa vida, né, irmã Lulane, irmã Juliane, que Deus vai nos levar ao deserto. Sim, com certeza. Para ter mais intimidade com Deus. Para ter mais né? intimidade. Veja, se foi o Espírito de Deus que levou ao deserto, era porque ele estaria no controle, né? Tu está sendo enviado, Deus está no controle. Então, há um momento que Deus nos leva para uma situação, para alguma adversidade, porque Ele quer
nos provar, Ele quer nos forjar. Mas como nós estamos falando primeiro de deserto, também há momento que nós vamos para o deserto sem Deus nos enviar. E agora? Aí complica um pouco, por quê? Porque é coisas distintas. Quando Deus nos leva, Deus nos dá respaldo. Agora, quando nós vamos por conta própria, nós estamos indo apenas com as nossas forças e das nossas maneiras. Então, há um momento na nossa vida que nós temos que parar e analisar se esse deserto, trazendo para o nosso tema, essa situação, esta adversidade, é algo que Deus quer produzir coisas grandes em nós, ou se esse deserto nós estamos indo até lá por alguma espécie de rebeldia, né, de dúvida, de incerteza, de indecisão. E é nesses momentos aí que nós se colocamos dentro de um cenário a caminho de uma grande vitória ou de uma grande derrota. Né? Sim. Glória a Deus. Por causa que a gente tem que entender, porque a gente ali, que nem a gente está falando, né? Então, Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo, né? E ali ele foi tentado no meio do deserto, né? Pelo próprio adversário, né? Então, mas com um objetivo, né? Ele teve ali naquele deserto, né? Para cumprir o quê, né? Por que será que ele foi passar naquele deserto, né? O próprio Jesus, que é um exemplo para nós, né? Foi ali, então, ele venceu, né? Venceu o próprio inimigo, né? Oferecendo ali aquilo que ele estava necessitado naquele momento, né? Como ele estava ali em jejum, né? 40 dias e 40 noites. Então, ele foi tentado naquela necessidade que ele estava naquele momento, né? Que ele estava com aquela necessidade. O inimigo já veio então, direto, ele nos né? conhece, né? Ele sabe a nossa necessidade, sabe o nosso ponto fraco, sabe o que nos oferecer, né? Mas e o que vai fazer a gente dizer não para ele, né? O que a gente tem que ter? A graça de Deus, né? Então, a graça de Deus nos conduz a dizer não para o inimigo, né? Para as coisas que ele nos oferece. Então, veja, olha bem o que a irmã Luana falou. Então, tem momentos que a gente vai estar no deserto, né? Conduzido por Deus. Mas, nesse momento, a nossa inclinação, agora veio algo ao meu coração referente a isto, tem que estar ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Porque quando nós nos inclinamos para o Espírito, nós começamos a viver coisas do Espírito, como o jejum, né? Sim. Quando Jesus estava fazendo. Mas veja, mesmo que você se incline ao Espírito, isso não inibe o fato que o diabo vai trazer tentações que atingirão a sua carne. Então, o fato de estar orando e jejuando não impede que o diabo traga uma oferta. Aleluia, não impede, irmãos. Então, o fato de você estar orando, quem sabe a irmã está numa prova, o irmão está numa prova, irmã Luana, e aí já faz 40 dias. E aí tudo que se apresenta é o diabo lá para oferecer. Daí também não, né? Porque nem tudo é culpa do nosso inimigo, exatamente, do nosso exatamente. adversário. Muitas vezes nós também demos, né? Não fechamos as brechas que é preciso fechar, né? E a gente vamos fechar como com a graça de Deus. A gente precisa ter essa graça para entender, né? Para compreender e dizer não, porque não é fácil dizer não. Imagina um jovem no dia de hoje, o que é apresentado para ele, né, irmã Juliana? Numa faculdade, num colégio, no dia a dia, onde lá não tem ninguém. É só tu e a graça de Deus. Porque o que nos leva a conhecer a Deus, né? Porque a gente procura conhecer a Deus todos os dias, a se entregar para Ele. Mas negar, a gente precisa ter essa graça, né? Essa graça na nossa vida para dizer não, eu quero seguir Ele, eu não quero as coisas que tu está me oferecendo, como foi oferecido ali para Jesus, né? Ó, te dou tudo isso aqui, imagina, o próprio Satanás, né? Então para nós, né? Nos dias de hoje, para os jovens, né? Principalmente para nós, né? Sim. Imagina, Jesus jejuando e orando ali, mesmo assim o diabo veio com propostas recusáveis, humanamente falando. Sim. Imagina, ele estava num deserto, olha bem, ele foi levado ao Espírito de Deus, ao deserto, passou lá por um período. Só que quando o diabo chega, ele também leva Jesus para um lugar.
Então tem 3 situações e agora me veio a terceira, a gente não tinha pensado nisso. A gente vai para o deserto, para o Espírito Santo de Deus, a gente vai pelas nossas decisões, a carne se coloca em frustrações, mas também há momentos que o diabo nos leva a algum caminho quando nós estamos inclinados à carne. Então veja, mesmo com a oração e com o jejum, o diabo ele se apresenta, só que daí entra um fator determinante que chama-se carne. E dentro desse fator chamado carne, ali está a nossa decisão. Porque, veja, o diabo, primeira coisa, ele chega na necessidade que Jesus tinha. 40 dias. Já estava com fome. Teve fome. Então, o diabo já chega ali. Para ver, né? A primeira coisa que o diabo tenta, e às vezes a gente não percebe, é até mesmo com a comida. Né? Imagina, já chegou ali oferecendo pão. Né? Transforma essas pedras em pão. Aí Jesus, inclinado ao Espírito, não se inclinou à carne, ele tem uma palavra. Ele tem uma resposta para aquela oferta. Mas agora, irmã Juliane, olha que interessante, né? A minha linha de raciocínio, para os irmãos também que estão nos acompanhando, o diabo, ele poderia ou não poderia ter chegado com o pão pronto? Poderia. Sim. Né? Ele poderia, mas ele não chegou com aquilo pronto. Então veja, o diabo, ele muitas das vezes, ele não chega com a armadilha pronta. Então, olha que interessante isso. Talvez você esteja passando por uma prova. Né? E o diabo, o teu inimigo, o teu adversário, tem lançado coisas para você que você não imagina. E você acha que são coisas boas. Mas, na verdade, são apenas os gatilhos do diabo para que você mesmo construa a armadilha. A armadilha. Então, veja. O diabo ele não precisa entregar a armadilha inteira. Ele só precisa entregar as peças para que você monte. Então o diabo ele não chega em Jesus ali já com o pão. Não. Ele chega com as pedras para tentar Jesus. Para extrair de Jesus, que Jesus tomasse a decisão. Que Jesus tomasse... Então se Deus levou ele ao deserto, Deus sabia o momento, né, que iria encerrar aquele ciclo. Se Deus levou ao jejum, Deus sabia o momento que ele ia parar com o jejum. Mas naquele momento, o diabo não chega, né, com algo para que ele entregue. Ele chega tocando na decisão de Jesus mudar aquilo que Deus tinha planejado para ele naquele momento. Isso é interessante. E veio agora também. Então veja, tem coisas que nós não entendemos. Né? Por quê? Porque... ele estava lá e o diabo ele veio com apenas uma peça. Mas quem tinha que decidir se transformava ou não? Jesus, certo? Sim. Mas o que ele diz? Não, olha, eu não preciso disso. O que vale é o que o meu Deus tem para mim. Glória a Deus. Oh, aleluia. Então tem vezes que o diabo vai entregar, nessa aprovação que você está, ele vai te entregar peça, que você vai dizer, olha, que bênção. Não é. Às vezes pode ser uma peça de Satanás para você mesmo construir a armadilha. Veja, ele não precisa te entregar nada pronto. Ele apenas precisa que você aceite. Se tu não aceitar, nada acontece. Né? A própria palavra diz, Tiago 4,7, se não me falha a memória, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. Ou seja, ele está ali. Mas no momento que tu resiste, se sujeita a Deus, resiste ao diabo, ele tem que fugir. Ele tem que sair. Mas enquanto tu não resiste, enquanto tu não se sujeita a Deus, ele continua oferecendo a peça. Né? Um exemplo mais, digamos, mais real, talvez um corte de cabelo, por exemplo, né? O diabo ele não vai chegar e cortar o teu cabelo. Não vai estar dormindo lá, irmã Gilene, o diabo vai lá e vai cortar metade do teu cabelo. Olha o que eu fiz contigo. Não. Ele vai começar a colocar em ti... primeira coisa, ele vai te fazer enxergar para as outras pessoas que têm o cabelo cortado. Depois ele vai começar a te apresentar uma tesoura. Depois ele vai começar a te fazer olhar no espelho e lembrar onde está a tesoura. E aí você escolhe com a tua carne, nesse deserto você escolhe. Se você vai dizer, te arreda Satanás, se você vai usar a palavra e ter uma grande vitória, ou se você vai aceitar a proposta do inimigo e dar lugar à carne. Né? Porque, veja, o diabo faz proposta, somos nós que aceitamos. Né? É verdade.
porque ele vem com as propostas, porque ele sabe que a gente tem um desejo, uma inclinação, né, para aquela situação, né? Porque cada um de nós somos seres humanos, nós temos o nosso ponto fraco, né, irmão Nicolas? Então, né, irmã Juliane? Então, ele sabe aonde trabalhar, né? Ele nunca vai chegar assim, não. A Bíblia diz que ele anda de arredor, né? Então, ele está ali te cuidando, né? Ele sabe, né, aonde ele vai chegar. E como tu está? Como E tu ele está, sabe está que tu preparado? gosta. E como que tu está esperando, né? Como que tu está? Será que tu está se revestindo daquilo, das armaduras, daquilo que Deus tem deixado para nós, né? Para nós se refugiar na palavra, no jejum, na oração. Não, igual a Mônica falou, não é porque eu estou ali orando, jejuando, lendo, vivendo a palavra que eu não vou ser tentada. Não, eu vou ser, mas eu vou usar aquilo que eu já tenho absorvido, aquilo que eu já tenho vivido, né? Para usar contra ele, né? Essas são as minhas armas para me usar contra ele. E ter a graça de Deus, porque eu insisto que a gente tem que ter a graça de Deus para vencer, né? Para suportar, né? Para vencer, né? Eu estava ao analisar, irmãos, você que está aí assistindo a transmissão, comente alguma experiência, porque a sua experiência pode edificar alguém, né? No momento de provação, quando você se entregou a Deus, veio o teu adversário, né? Trouxe as tentações, mas você suportou e Deus te deu uma grande vitória. Ou talvez até um quadro que você fez uma escolha errada e teve as consequências, mas que pode advertir alguém a tomar caminhos diferentes. Sim. Então compartilhe conosco. Eu creio que será bênção, né, dividir isto. Eu olhando para a palavra de Deus, tem um momento que o diabo, né, o adversário, ele leva Jesus, né, para um lugar alto, para um monte alto, e ele mostra os reinos do mundo. Ou seja, todo o poder, toda a glória, tudo estava na mão do inimigo. Tudo ele tinha para oferecer para Jesus. E aí ele diz, olha, tá vendo? Tô vendo. Se tu se prostrar, já começa com uma ação do quê? Da carne. Carne seria o nosso físico, né? Seria nós. Nesse tema, a carne representa a nossa pessoa, as nossas decisões, as nossas escolhas. Então, ele olha, ó, te dou tudo, mas primeiro tu tem que tomar uma decisão. Né? O diabo poderia pegar Jesus, já que ele já mostrou, ó, é teu. Não, mas ele não vai fazer, não ia fazer isso. Ele tinha que ter a decisão. Porque quando tu te entrega, né, quando tu toma uma decisão, tu está tirando o controle do Espírito de Deus e entregando ao inimigo. Então ele precisava, né, quebrar, mostrar para Deus, o inimigo precisava mostrar que ele conseguia até mesmo quebrar o Filho de Deus. Né, que ele conseguia ali mostrar para Deus que, ó, não dá certo. Então, veja, imagina, se para Jesus ele mostrou os reinos deste mundo, quantas pessoas não fazem pactos por fama? Né? Quantas pessoas não aceitam vender a sua alma por dinheiro, por riquezas? Por quê? Porque está aqui, ele dá as riquezas na medida que primeiro você tem que fazer uma coisa, eu me entrego a ti. Ou seja, dá o controle, dá algo, dá propriedade. Se nós somos casa, nós temos uma chave. E neste momento nós damos a chave para o inimigo. Então veja, deserto não é um lugar que Deus preparou, não é um lugar para te ficar andando em círculos como o povo de Israel ficou durante muitos anos. Não é. Deserto é um lugar para fortalecimento, né, irmã Luana? É verdade. Experiência com Deus, né, irmã Juliane? Glória a Deus. Que ali a gente tem experiência com Deus no meio do deserto, que Deus está ali conosco, nos mostrando o caminho, né, mostrando a direção, né, nos conduzindo, né, para aquele chamado, para aquilo que Ele tem nas nossas vidas, né, e muitas vezes a gente precisa entrar no deserto, né, para a gente adquirir experiência, para a gente ver que meio ao deserto usar a nossa fé, né. Então, está ali no meio do deserto, mas sabendo que ali Ele está conosco, Ele está nos conduzindo, Deus falando, dizendo, não, é por aqui, eu estou te colocando nesse deserto por esse propósito, eu tenho esse propósito na tua vida, então por isso que você está passando por isso neste momento, né? Deus e eu tenho, né, posso preparando, né? Então, para quando sair daquele deserto, tu ter, né?
aquela Então, sorver, então né? veja, é algo incrível que Deus faz. Imagina, se Deus está nós estamos indo pela palavra, Mateus 4, né? Estamos seguindo do versículo de número 1 ao 11, para quem quiser acompanhar a leitura bíblica dessa exposição. Nós vemos isso acontecendo, o próprio Deus preparando Jesus para o início do seu ministério. Então imagina, se Deus se preocupou, né, em preparar Jesus para o que estava por vir, imagina o que Ele não faz conosco, sabendo que a nossa estrutura é bem diferente da estrutura de Jesus, sabendo que nós somos apegados a muitas coisas. Então tem momentos da nossa vida que a adversidade se torna uma ocasião de Deus dar uma grande vitória para nós. E nós achamos que não, que é um momento de cair, de se jogar porque eu estou no deserto, porque eu estou numa aprovação, porque eu estou numa luta. Mas não, irmãos, veja, Deus levou. E aí, né, nossas horas estão passando muito rápido, Deus levou, aconteceu da carne estar ali naquele momento, né, a inclinação de Jesus estava a palavra, estava o Espírito de Deus, mas o inimigo vem e oferece uma peça da sua armadilha, depois vem e oferece fama, glória, vem e oferece tudo aquilo que agrada a carne, né? Oferece todas aquelas coisas que agradam ao homem natural. Mas a gente vê que mesmo assim ele estava firmado em algo, estava firmado no Espírito de Deus. Não, Deus disse que eu tenho que ir por aqui, eu vou continuar aqui. Tá, mas isso aqui vai resumir o teu caminho. É mentira. Isso pode te fazer ficar andando 40 anos em círculos. Um caminho que era de 4 dias, tu fica 40 anos. Então, uma prova que é de uma semana, você vai ficar um mês, porque o diabo vai te redando. E aí, a gente vê Jesus tomando decisões humanas, né? Porque naquele momento ele estava como homem. Né? Mesmo sendo Deus, ele estava como homem. Então ele estava mostrando que o ser humano é capaz de suportar a tentação. E naquele momento ali, Satanás ele ofereceu tantas coisas, mas Jesus se sujeitou a Deus, resistiu ao diabo, porque ele estava ali. Ou seja, havia um impasse, havia, né, um confronto, mas Jesus estava resistindo. Então até nisso a gente vê Jesus cumprindo aquela palavra de Tiago, né? Sujeitai-vos a Deus. Quando ele diz, né, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Então, se sujeitando a Deus, mostrando, né, que Deus tinha. Também quando ele diz que a outro Deus não adorarás, sujeitando a Deus. E aí, na terceira que o diabo vem, sai Satanás. Resistiu ao diabo. Aí Satanás teve que sair. Então, veja, tem momentos da nossa vida que tudo está nas nossas decisões. Aleluia, é verdade. Tem desertos que Deus vai te levar para que você aprenda, né, para que você se fortaleça, jejue, ore, ou seja, fortalecimento, preparo. Para quê? Para morrer? Não, para ser enviado. Glória a Deus, é verdade. Né, Malona? Para seguir o caminho, a jornada. Né, irmã Juliane? Glória a Deus. A irmã Juliane está aqui só no glória a Deus, né? Está só aproveitando. Mas veja, olha que interessante isto. Meu Deus. Quando ele vem, ele apresenta, ele vai, né, veja, ele vai no ambiente onde nós estamos, na situação que nós estamos. A palavra deserto, para o nosso tema, nós usamos como situação, adversidade. Então, o diabo, ele vai lá aonde você está. Certo? Então, ele vai te procurar. E lá ele vai tocar em tudo que agrada a tua carne. Mas ele não pode fazer nada sem que você decida. Sem que haja uma decisão. Então, por exemplo, quando eu escolho abandonar a Cristo, né, e aceitar todas as porcarias e as coisas fúteis que o mundo oferece, eu fiz uma escolha. E aí a gente vai lá, o diabo me tirou da igreja. O diabo me fez cair. Não. O diabo só te mostrou por onde tu tinha que andar. Quem foi você. É verdade.
Né, Mulana? Isso aí, né? Sim, porque muitas vezes a gente sempre usa que é o nosso adversário que tira nós da presença de Deus. Não, não é o nosso adversário. Muitas vezes a gente dá brecha para ele entrar, né? Demos brechas para o inimigo entrar, botar coisa na nossa mente, né? Nos nossos pensamentos. O que a gente vê? O que a gente está ouvindo? Do que a gente se alimenta no dia a dia, né? Do que a gente está absorvendo? Coisas que vai edificar a nossa vida com Deus, vai nos levar, vai adquirir experiência, sabedoria, né? Graça de Deus. É isso que a gente faz no dia a dia ou não? Ou a gente se inclina para aquilo que nos leva para longe de Deus, ou um desejo, é a mesma coisa do cabelo, né? Então, o que a gente faz? Que arma a gente tem sempre nas mãos? O telefone. O que a gente faz com ele? Né? E muitas vezes Às vezes um o deserto vídeo, pode estar ali, né? algo que está ali, né? Tu está vendo e aquilo lá está gerando algum sentimento no teu coração. Para te errar, né? Para te fazer coisas que não agradam a Deus. Hoje tem desertos que crentes não precisam nem sair de casa. Sim, exatamente. Né? O próprio carrega o deserto no bolso. No bolso. Daí, o que a gente utiliza com essa arma, né? Para nos edificar. Tem tantas coisas boas, mas também tem tantas coisas ruins. Então, a gente tem que saber usar. E usar as armas que Deus nos deu, né? Que é a palavra de Deus, né? Porque, então, se revestir, Efésios fala, se revestir das armaduras, né? Então, nós temos que se revestir da graça de Deus, das armaduras, estar pronto. Porque a gente vai se treinar, a gente vai passar por deserto, por dificuldade, por desertos espirituais, muitas vezes sem sentir Deus. Pensar que a gente está sozinho no meio do deserto. Né? Onde que está Deus? Porque eu oro, eu estou orando, e Deus não fala comigo. Imagina, né? 40 dias em jejum, né? Imagina lá, vai ele orando, vai saber se... Né? A gente não sabe o que exatamente acontecia nesses dias, mas vai saber se o pai respondia. A gente não sabe. Pode ser, mas vai saber se não foi um momento onde Jesus teve que suportar, né? Porque naquele momento eu vejo ali, né, esse combate de Jesus com a sua carne, né? Tendo que se fortalecer contra a sua carne. Então veja, 40 dias, para nós aqui, ele teve que quebrar a carne dele, ele esmiuçou a carne. Imagina se nós fazermos um jejum de 40 dias. Eu acho que se nós falar em nome de Jesus, a multidão cai por terra aí. Né? Porque é uma entrega absoluta para Deus, por isso que é uma bênção o jejum do Senhor, porque nós vamos para uma direção de Deus e só saímos quando Deus, amém. Sim, está amolecendo a nossa carne, porque essa é a nossa natureza, nossa natureza. Né? Nossa natureza que E se Deus inclina, diz, né, que conhece a nossa estrutura. Verdade. Então, se ele conhece a nossa estrutura, ele pode suportar. Então, mas Juliane, vendo isto, então é a carne que decide. Sim. É a gente que escolhe, né? Então a gente pode concluir que o diabo não toma decisões por nós. Não, ele nos dá As possibilidades. isso e a gente escolhe. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus, imagine, irmãos. É algo interessante, a gente descontrai bastante aqui. Mas quem sabe você está aí olhando essa live, né? Essas moças aqui, eles falando de deserto. Mas, irmãos, veja bem, a diversidade que você se encontra, Deus quer te dar uma grande vitória. Só que o diabo quer transformar o cenário que Deus preparou para te aperfeiçoar em um cenário da tua vergonha. Né? O diabo quer pegar o teu adversário, quer pegar aquilo que Deus preparou para te ensinar, para te aperfeiçoar e transformar, né, na maior vírgula da tua vida. Ou até mesmo num ponto final. Né? Porque às vezes a gente se enreda tanto que daí o diabo consegue concluir o que ele quer. Veio para matar, roubar e destruir. Então, eu não sei qual é o ponto deste jovem, desse irmã que está nos assistindo, mas uma coisa nós viemos aqui, né, através do Espírito Santo, para te dizer: aguenta, porque é Deus te preparando para algo grande. Só que grande, né, aí vai ter algo que vem após. Grande, vitória ou grande derrota. Vai depender da escolha que você fizer. Ô Nicolas, o que eu tenho que fazer? Você tem que resistir às tentações que vieram à sua carne. Suportar, né? Usar a palavra de Deus como escudo, como respaldo para avançar.
E aí ele vai chegar uma hora que ele diz, mas eu já ofereci tudo que ele gostava. Já era, vou ter que sair. E aí o inimigo tem que ir embora. Né? Meu Deus, as horas estão voando. Glória a Deus. Aleluia. Então veja, daí Jesus fala, vai, Satanás, vai embora. E aí ele sai. Só que tem uma coisa, e aqui a gente pode conversar sobre isso, que acontece depois de toda essa aprovação. Que é a grande vitória. Lê para nós aí o versículo de número 11, irmã Juliane. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. E o quê? Serviram. Quem que serviu? Os anjos. Meu Deus. Glória a Deus. Então quer dizer que Deus já tinha o banquete da vitória preparado para Jesus? E se ele aceitasse o pão? Se ele aceitasse transformar aquilo que o diabo queria? Será que ele ia receber essa grande vitória? Ia perder. Ia perder, né? Mas o que a palavra diz? Que no final de tudo, o adversário saiu. E aí chegou o momento que Deus diz, olha, agora tu vai receber a tua vitória. Que palavra, irmãos. Já dá para encerrar a live aqui, né? Olha isso, irmãos. Depois de todo aquele sofrimento, daquela de ter que resistir, de ter que suportar aquele processo doloroso, de ter que, né, enfrentar a carne, enfrentar a fome, enfrentar as decisões, enfrentar os pensamentos, depois disso tudo, os anjos já estavam ali, eu creio, esperando o momento certo para entregar o banquete. E aqui nós vemos Jesus nos mostrando, né, o cenário da grande vitória. Glória a Deus. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel, né, meus irmãos? É uma coisa que é muito para os dias atuais hoje. Nós nos perdemos nas nossas adversidades. Então, observe. Mas estou caminhando rumo a uma grande derrota. O que eu preciso fazer? Parar Isso aí. e se humilhar. Se analisar, né? Ver, olha, o que eu estou fazendo de errado. Clamar a Deus, pedir perdão. Exatamente. Né? Buscar. Então, Mônica, eu sinto que eu estou caindo na cilada. Mas você não está preso. Se sente preso, em nome de Jesus, você vai ser liberto hoje. Deus. Essa palavra vai entrar no teu coração. A Bíblia diz, né, que o reino de Deus é como uma semente, que quando plantada, ela cresce de uma forma tão grande, imensa. Então veja, nós estamos lançando aqui a semente do reino de Deus sobre a tua vida. E eu creio que dessa live em diante, você vai passar a entender mais as provas que Deus está te dando. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, sempre quando nós vermos as adversidades, nós temos que pensar, não, ó, lá o diabo está me oferecendo migalha, mas Deus tem um banquete para mim. Imagina, irmão. Olha que tremendo isso. O diabo quer me dar pão, Deus está lá preparando um banquete para mim. É, Glória a Deus. é isso aí. Glória a Deus. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Então veja, é uma coisa tremenda de Deus aqui, e eu vejo que Deus está nos conduzindo a isto, né? Mas eu gostaria que nós fizéssemos uma oração e depois vou chamar a jovem Laura, vai estar passando aqui juntamente conosco. Nós vamos ler os comentários do YouTube também, né? Então você que está passando por uma adversidade, se você entender que está perto da sua vitória, Deus vai te abençoar. Agora, se você está se levando ao deserto, pare imediatamente. Pense, qual decisão eu estou tomando? Será que Deus está me levando para isso, ou será que eu estou fazendo escolhas que estão me levando até lá? Quando Deus envia, Deus guarda, né? Deus tem algo preparado. Quando você vai, sozinho você vai nas suas forças. E quando o diabo te leva, já não tem mais volta. Porque daí ele já te enredou. Então, há um cenário preparado para você hoje. Agora você tem que decidir se é de vitória ou se é de derrota. Amém? Nós vamos orar. Vamos orar, irmã Juliane, logo após, então, vamos fazer um intervalo e a irmã Laura vai estar nos ajudando aqui com os comentários do YouTube. Amém? Amém. Pode orar.
Obrigada, Senhor Jesus, pela Deus, em oportunidade nome de estarmos de Jesus. aqui. Obrigado por falar conosco. Guia-nos, Senhor, para nome nos de ensinar, Jesus, a passarmos por estes desertos das Ajuda, nossas Senhor. vidas, Ajuda. sendo guiados por Ti, Senhor, colocando todas as nossas preocupações e as situações das nossas vidas diante de Ti, Conduza, Deus. para que nós possamos, Deus, seguir, avançar e seguir o Teu exemplo que o Senhor deixaste na Tua palavra, né? Sendo fiel até o fim, não nos entregando às tentações, não nos entregando às ofertas do diabo para as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Então, fique conosco. Já já estamos de volta. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até. Glória a Deus. Paz, Senhor, irmã Laura. Paz, Senhor. Temos aqui alguns comentários, né? Se você quiser aproveitar agora para compartilhar a sua experiência, esse é o momento. Nosso horário está corrido, nós temos apenas alguns minutos, mas creio que foi o suficiente para Deus falar contigo. Né? Vamos ler o comentário do irmão Leandro. Os desertos que passei foram terríveis, mas glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus, que sustentou. Por mais que o inimigo Da minha alma. da minha alma tenha feito de tudo para destruir, o Senhor me deu vitória. Olha aí, glória a Deus. Tremendo, irmão Leandro. Que Deus os abençoe, irmão Leandro ali da sede diária Vila Gaúcha, né, nos ajudando. Glória a Deus, que Deus abençoe. Só Deus sabe esses desertos que nós passamos, mas também só Deus tem algo preparado para nós. Também ouvi um comentário aqui da irmã Samara, dizendo que bênção, ótimo tema. Irmã Samara era da nossa juventude, da Gaúcha. Se estivesse, ela está lá em Maringá, no Paraná, que Deus abençoe, que Deus continue usando a serva do Senhor. Se tivesse aqui, ia estar conosco aqui, em nome de Jesus. Estava sempre aqui. Era a moça que trazia o notebook. Aí o líder nem se preocupava com a apresentação, só tinha que ficar lá, igual a irmã Juliane. Glória a Deus, glória a Deus. Né, irmã Laura? A gente nem se preocupava, a irmã Samara trazia ali, né, tudo pronto, script, ela só dizia, olha, Nicolas, fala isso. E é uma bênção de Deus. Então, hoje a irmã Laura preparou para nós também um script. Então, a gente aprendeu algumas coisas, né, com a irmã Samara, né, de preparar um scriptzinho. E Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a irmã Samara, lá de Maringá. Também temos aqui a irmã Vânia, também da sede diária Vila Gaúcha. Que Deus abençoe a irmã Vânia. Cristiano, eu acho que eu conheço esse aqui. Cristiano é lá, nosso jovem, nosso adolescente da Vila Gaúcha. Também tem o comentário do Elias Darlan. Paz do Senhor, Candiota, Rio Grande do Sul, área Bagé. Que Deus abençoe, irmão Elias. Glória a Deus. Irmã Tânia, que Deus abençoe, irmã Tânia. Deus abençoe. Irmão Israel também, que Deus abençoe. Então, irmãos, se você tiver uma experiência, quiser comentar, nós vamos ler aqui. Glória a Deus. Mas eu creio que essa semente foi plantada, alguns minutos, creio que foi o suficiente para falar conosco. Né? Se tudo der certo, vamos ter a parte 2. Então, não perca. Né? Eu creio que você vai ser edificado, né, a partir de hoje. E também será. Não perca as próximas programações. Deus tem algo para nós. Então, nesse deserto que você está, Deus tem uma grande vitória preparada. Mas o teu inimigo também tem arquitetado armadilhas para você cair numa grande derrota. Nessa noite, né, no momento que você ir orar, você ora lá dizendo, Deus,
eu quero receber aquilo que o Senhor tem para mim neste deserto. Quero receber não só o pouco, mas eu quero receber tudo. Glória E eu a Deus. não vou murmurar na provação, não vou Aleluia. dar lugar à carne e não vou aceitar a proposta do inimigo. Aleluia. Não vou aceitar aquilo que o inimigo tem, porque o que o inimigo tem, embora pareça ser grande, é migalha. Pouca coisa para o que Deus tem para fazer. Suporta, resiste, e após isso Deus tem um grande banquete para você. Deus tem algo tremendo para você. Aleluia. Glória a Deus, imagina. Glória a Deus. Glória a Deus, irmã Laura. Glória a Deus. Então é isso que Deus está fazendo conosco. Deus está nos preparando, né, para nos levar adiante. Deserto não duram para sempre. Deserto não é para a vida toda. Provações não é todo momento. Não, é um instante que Deus usa na nossa vida para nos levar mais longe. Depois do deserto, depois das provas, depois das tentações, Deus o serviu e depois disso Deus o levou para a sua chamada. Iniciou o seu ministério. É isso que Deus quer fazer contigo. Deus quer te levar para muito mais longe do que você imagina. Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando, toda a juventude. Vamos lá, geração eleita, o nosso lema é Deus na frente. Deus abençoe. Glória a Deus. Que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar